O Vasco venceu o jogo porque é o Vasco, porque é São Januário, porque tem a torcida que tem, e os jogadores que são limitados num time que não tem organização. Você pode falar tudo do time do Vasco, e eu tenho aqui um manancial de críticas a fazer. Mas a única coisa que não pode ser dita é que falta ao time do Vasco profissionalismo. São homens. O elenco do Vasco é composto por homens, profissionais dignos, jogadores que entram em campo e dão a vida pelo Vasco. Entram em campo e se matam pelo time, pela profissão deles, pelas metas que o Vasco traça. Esses jogadores merecem reconhecimento pelo seu esforço. Agora, são ruins, a grande maioria é. E o Jorginho não deu padrão de jogo. O Vasco está quase de volta à primeira divisão, muito por causa da sua torcida, do que propriamente por algo de fundo técnico ou tático. E aí, se quiserem comentar alguma coisa, ou então eu posso passar para aquela tela que eu adorei que o Dudzak montou para a gente aí, que é a progressão do Vasco na tabela de classificação do campeonato em comparação ao quinto colocado. E ora, vejam, esse quinto colocado, que hoje é o Ituano, ao longo do segundo turno, ele foi Tombense, ele foi Sampaio Correia, ele foi Criciúma, ele foi Sport, ele foi Londrina e ele agora é o Ituano. Ou seja, 6 times perdão, brigaram ali o tempo todo por uma posição de incomodar os 4 maiores que sempre vinham ocupando as posições mais nobres no G4, e em especial o Vasco, que começa o segundo turno em terceiro, na terceira rodada do segundo turno cai para quarto, e era quarto colocado até a rodada anterior, quando, com a vitória sobre o Criciúma e o empate do Bahia atrelado, o Bahia fica atrás do Vasco, o Vasco volta a ser o terceiro colocado. Então, em todo o segundo turno, o Vasco foi o quarto colocado. Percebam que começa o segundo turno com uma vantagem de 6 pontos. E a vantagem atual é 5. O desavisado, torcedor, esportista, que visse esse gráfico, diria: o Vasco manteve uma lógica, né? Ou seja, do início do segundo turno até agora, manteve uma gordurinha, mas não foi sempre assim. Percebam que na rodada 29, o Vasco ficou a 1 ponto de perder a condição de quarto colocado. Em outras rodadas, ficou 2 pontos, como na 32, 3 pontos, como na 30, como na 27. Em alguns momentos, o Vasco ficou muito perto de sair da zona de classificação da volta à primeira divisão. É provável que o Vasco suba, depende só de si. Pode até subir sem vencer o jogo, desde que o Ituano não vença o Londrina jogando em Londrina, né? O jogo vai acontecer na sexta-feira, que é um erro da CBF. Essa partida tem que ser no mesmo dia e no mesmo horário dos jogos do Vasco e do Bahia. E parece óbvio isso, porque são partidas que têm interesse mútuo entre si, mas deve conseguir classificação. O Sampaio Corrêa já está eliminado, então virá o Rio de Janeiro só para cumprimento de tabela. O Vasco deve voltar, mas não foi uma Série B fácil. Foi uma Série B estreita, difícil, complexa, e das últimas 4 partidas, em 3, o Vasco liquidou após os 40 do segundo tempo. Foi assim contra o Operário, foi assim contra o Sport, com um gol de empate do Raniel, e foi assim agora contra o Criciúma. Os minutos finais estão justificando a grandeza que nós sabemos que o Vasco tem, mas que até a partida contra o Operário estava hibernando e não era demonstrada na competição.